A variedade de luas que temos pelo Sistema Solar é impressionante. São pequenos mundos, onde cada um possui suas próprias características únicas, e Encélado, uma lua que orbita Saturno, é um desses satélites naturais que chama a atenção. Ele foi visitado oficialmente por 2 missões na história, mas somente a sonda Cassini foi responsável por estudar esse mundo de gelo a fundo, e o que os cientistas da NASA encontraram por lá foi simplesmente revelador e impressionante. Encélado é uma das 82 luas conhecidas do sistema de Saturno e uma das melhores apostas para a busca de vida fora da Terra. No vídeo de hoje vamos explorar a lua Encélado e entender o que a NASA encontrou quando chegou por lá. Existem mais de 200 luas espalhadas pelo Sistema Solar e, constantemente, esse número só cresce com a descoberta de outros corpos orbitando os planetas. Apesar da Terra ter apenas um satélite natural oficial, Saturno é o líder entre todos os outros planetas, vencendo até para Júpiter, possuindo então 82 luas oficiais. Para um corpo celeste ser oficialmente um satélite natural, basta ele orbitar estavelmente um planeta e não perder sua órbita por um longo período de tempo. As luas podem surgir de muitas maneiras, possuem tamanhos diversos e tipos bem exóticos. Algumas possuem atmosferas e outras têm até oceanos sob suas superfícies. A maioria das luas planetárias provavelmente se formou a partir dos discos de gás e poeira que circulavam em torno dos planetas no início da formação do Sistema Solar. Apesar de alguns satélites naturais terem sido objetos capturados pela gravidade dos planetas e caíram na órbita em torno desses mundos maiores e gravitacionalmente dominantes. Falar sobre todos esses satélites naturais daria facilmente um documentário de horas, mas o fato de existir uma lua gelada ao redor de Saturno mostra que fenômenos interessantes devem ocorrer por lá. E, mesmo sendo descoberta em 1789 pelo astrônomo inglês William Herschel, não sabíamos praticamente nada sobre Encélado até a década de 80. Quando as sondas Voyager 1 e 2 passavam por Saturno antes de seguir viagem para outros planetas externos e para o espaço interestelar. Primeiramente, Encélado é uma lua de apenas 500 km de diâmetro, menor do que alguns planetas anões que temos no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Então, pelo menos em tamanho, a lua de Saturno não é tão expressiva, logo observá-la da Terra nunca foi fácil. Mas uma sonda passando a 100 mil quilômetros de distância poderia reverter isso, e tivemos pela primeira vez na história imagens nítidas de um mundo congelado distante, onde a câmera da sonda Voyager foi capaz de capturar uma visão incrível de uma lua com uma superfície altamente reflexiva, e diferente de qualquer coisa que já descobrimos no Sistema Solar. Na realidade, naquele momento percebemos que Encélado possuía a superfície mais branca e reflexiva do nosso sistema, repleta de crateras em algumas regiões e ranhuras que mais tarde se tornariam uma das evidências mais importantes para uma das descobertas mais impressionantes já feitas por lá. A passagem da Voyager foi breve e não foi suficiente para entender muito sobre Encélado, mas quase 3 décadas depois, quando a sonda Cassini chegava por lá, Encélado foi estudada de maneira mais detalhada. A mais de 1 bilhão de quilômetros de distância, a NASA acionava suas câmeras. E se as imagens da Voyager já eram épicas, a Cassini fotografava Encélado em resolução recorde e revelava ainda mais detalhes sobre a superfície esbranquiçada.
A Cassini viu crateras tão gigantes quanto 35 km de diâmetro. Revelou regiões que não tinha tantos impactos assim, e as ranhuras que foram observadas antes finalmente puderam ser vistas com mais detalhes, revelando que eram criadas através de processos de criovulcanismo, desencadeados por um oceano de água líquida abaixo da superfície a uma profundidade de aproximadamente 20 km. Os cientistas apelidaram essas regiões de listras de tigre por conta de sua aparência, e os instrumentos da Cassini foram capazes de determinar que cada fissura possuía 500 metros de profundidade. Pois é, Encélado certamente tem um oceano de água líquida abaixo da superfície. Quando a Cassini continuou sua jornada na órbita de Saturno, ela descobriu imensos jatos emanando da superfície, a partir dessas fissuras que existem por lá. A câmera registrou imagens épicas de algo que é raramente observado em outra região do Sistema Solar, com exceção apenas da Terra, onde um fenômeno cria um dos cenários mais belíssimos e ricos em ciência. Em uma manobra ambiciosa, a NASA chegou e enviou a Cassini por dentro dessas plumas de água, e encontraram moléculas orgânicas simples, dióxido de carbono, metano, amônia e traços de monóxido de carbono, além de outros sais. As observações sugerem que atividades hidrotermais devem acontecer no oceano que gera esses jatos, o que, de acordo com a NASA, pode ocasionar em uma química mais complexa e até vida. Sim, essas fontes hidrotermais podem ser os lugares ideais para que pequenos micróbios vivam, da mesma forma que acontece em fontes terrestres. Por causa de sua reflexibilidade, a temperatura de Encélado é tão baixa quanto menos 200 graus Celsius. E claro, sua atmosfera acaba sendo muito rarefeita pelo seu tamanho reduzido e gravidade incapaz de reter muito ar. Mas essa água líquida só é possível por causa de um aquecimento causado pelos movimentos de maré da interação gravitacional de Encélado e Saturno, onde a gravidade causa uma espécie de atrito interno e a água do interior é capaz de ficar líquida, além de que outros compostos e sais misturados ajudam a abaixar o ponto de fusão desse oceano. Por conta disso, tais plumas exuberantes podem jarrar para o espaço mais de 200 kg de material a uma velocidade de 400 metros a cada segundo. O mais interessante de tudo é que parte dessa água cai de volta na superfície da Lua na forma de neve, recapeando as crateras de impacto que ali existem e renovando a superfície constantemente. A outra parte forma algo ainda mais incrível, o Anel E de Saturno, que acompanha a órbita de Encélado e foi registrado quando a Cassini passou um pouco mais distante do planeta. O anel é constantemente alimentado pelos jatos de água que saem de Encélado, criando um anel que envolve a órbita da Lua a uma distância de 238 mil quilômetros de Saturno. O interessante é que esse anel que segue Encélado é riquíssimo em informações sobre seu interior. A própria NASA diz que se queremos entender o oceano interno de Encélado, basta olhar o anel E que segue a Lua. Afinal, os compostos que formam essa estrutura no espaço vieram do fundo dessa lua e, pasmem, a Cassini encontrou nanogrãos de sílica que só podem ser gerados onde água líquida e rocha interagem a temperaturas acima de 90 graus Celsius. Isso é uma forte evidência de que temos fontes quentes dentro de Encélado, e talvez a vida deve existir bem ali. Bom, se você tinha alguma dúvida que essa lua é fenomenal, agora não há sombra de dúvidas disso. Bom, essa é Encélado, uma das melhores apostas na busca por vida extraterrestre.
além de ser um mundo visualmente lindo, guarda os mais profundos mistérios do nosso sistema solar. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!